Eu vou gravar aqui porque daí eu já faço um super conteúdo. A grande pergunta é por que fazer posturas alinhadas, né? Assim, o que eu vou trazer aqui é uma série de informações sobre cada um dos tipos de postura. Então a gente vai fazer postura sentada, postura em pé, posturas laterais, flexão para frente, extensão, todas essas posturas. Então a gente faz todas, no yoga é importante que a gente faça numa prática todas as posturas para todos os lados, para que a gente possa ter energia circulando no corpo inteiro. Então a gente não está fazendo a postura só com o corpo físico, o Anamaya Kosha, mas a gente está fazendo a postura com o Pranamaya Kosha, né? Esse campo de energia que faz com que o corpo físico se mova. E esse campo de energia tem canais energéticos, então são rios, nadis significam rios. E a gente, durante a vida, nos rios, a gente vê que nos rios tem pedras, e daí nas pedras vão parando sujeirinhas, e nos rios tem barreiras, né? E a gente quer, na verdade, através das posturas, alinhar esses rios de energia. Esses rios de energia, eles se juntam formando os chakras. Então, quando a gente está trabalhando as posturas, a gente está tentando trabalhar tanto esse equilíbrio entre Hatha, entre Sol e Lua, entre sistema simpático e parasimpático, e a gente está alinhando energia nos chakras, onde cada um desses chakras, que são os nadis que se juntam e formam esses vórtices de energia, cada um deles está ligado a uma glândula do sistema endócrino, está ligado a um tipo de emoção, a um tipo de sensação, está ligado a aspectos mentais. Então também quando a gente está fazendo os asanas, a gente está fazendo um exercício para o Manomaya Kosha, para o corpo mental, e daí desenvolvendo Vijnana Maya Kosha e Ananda Maya Kosha. Então o que a gente quer durante as posturas é fazer a postura com o corpo inteiro, com total presença. E o alinhamento, ele vai não só ajudar no corpo físico, diminuindo, diminuindo dores, fazendo compressões, diminuindo lesões, fazendo compressões do corpo. Então, quando a gente está falando de nadis, quando eu fecho muito um lado, quando eu faço uma torção bem forte e sugo o abdômen e torço, tal, vai ficar estagnada a energia em determinadas regiões. E daí eu volto e daí aquela energia circula, como se eu estivesse fazendo barreiras num rio e abrindo as barreiras. E quando abre a barreira, a energia passa e limpa. Então desintoxica, limpa, deixa a energia fluir. Então também para o corpo físico, a gente tem a questão de não sobrecarregar articulações, de tirar dores, né? De ativar o sistema circulatório mesmo. Então a gente faz postura para todos os lados, inverte. Então é um trabalho que é super completo, o trabalho do yoga, e traz, se a gente consegue realmente fazer asana, que é feito com o corpo inteiro, traz muita presença, porque não é só uma postura que eu faço, uma posição. Existe uma coisa que é pose. A gente vê em propaganda, de várias coisas aí, de roupa. Antes tinha até margarina que fazia propaganda com gente fazendo yoga, né? Então a gente vê aquela pessoa fazendo uma pose. A gente olha assim, tipo, não, essa pessoa não está fazendo asana, ela está fazendo uma pose. Postura, asana, tem uma questão interna de conexão dos bandhas, Mula Bandha, contração dos esfínteres, Uddiyana Bandha, o baixo ventre. Isso ativa a energia lá embaixo, faz com que a energia suba nos chakras, expanda. Então tem, que nem a gente sai para correr. É muito mais difícil fazer yoga, na verdade, do que fazer qualquer outra atividade física, porque não é você tá fazendo alguma coisa com o corpo e a mente está em qualquer outro lugar. Não, a mente tem que estar ali presente, tem que ter a tal da metacognição, né, de você observar o que está acontecendo. A gente chama de Sakshi, consciência testemunha. Observar o que está acontecendo quando eu faço determinadas coisas, porque também quando eu estou fazendo asanas, eu estou espremendo músculos, eu estou ativando o corpo, eu estou alinhando as nadis como se eu estivesse penteando esses
esses canais energéticos e eu estou espremendo e desintoxicando traumas que ficam no corpo, memórias que ficam no corpo. Então é quase como se eu estivesse me reinventando. Quando a gente fala de yoga como um caminho para a liberdade, é a liberdade do ser, liberdade de conceitos, de preconceitos, de traumas, de todas as coisas que a gente viveu para encontrar a nossa própria natureza. Então, praticar asana não é para mostrar para ninguém, é uma atividade que é feita da pele para dentro. Então, praticar asana, você não precisa ter uma condição especial, não precisa estar magro, não precisa estar sem dor, não precisa estar nada. Você pode estar super estressado, inclusive é ótimo quando a gente está estressado, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, quando eu emagrecer eu vou fazer yoga, quando eu tiver mais alongamento eu vou fazer yoga. E a gente esquece, essas pessoas não sabem talvez, e esquecem de que yoga é da pele para dentro, que não é para mostrar para ninguém, e que muitas das ações que eu vou ensinar aqui nessa série de explicando os pontos importantes de cada uma das posturas, elas têm muito mais a ver com ações internas, de conexões internas, que às vezes o professor fala, faz tal ação, e a gente não consegue ver um movimento externo, porque o corpo está meio travado, mas energeticamente está levando energia para aquele lugar, está distribuindo, está fazendo as ações internas. Tá? Então, os asanas têm essa função muito importante para a gente ter um corpo saudável, sem dores. Então não faz sentido nenhum se machucar fazendo yoga. Os alinhamentos eles vão ajudar muito você a não lesionar, a não passar do limite. Então tem muito uma questão de a gente estar segurando, fazer com que todos os músculos segurem os ossos. E não, geralmente a pessoa está meio assim, né? Os ossos pendurados nos músculos. Não, os músculos segurando os ossos. O corpo inteiro ativo, consciência total. E não só nesse corpo físico, mas no energético, no mental, emocional e assim por diante. Então é maravilhoso praticar asana, ter essa atitude, porque essa atitude vai te ajudar também lá fora. Toda vez que a gente faz uma prática e a gente traz essa consciência, a gente está imprimindo uma postura de calma e paz e de auto-observação. E daí, lá fora, quando a gente chega num lugar e a gente sente alguma coisa, a gente começa a sentir mais. Então, você chega num lugar e fala, nossa, esse ambiente está meio pesado. Chega num lugar e se sente muito bem. Ou fala alguma coisa, ou ouve alguma coisa e sente o que aconteceu. Sente e percebe que não deveria ter falado, ou percebe que aquilo ali... Então, traz uma capacidade de autoobservação muito grande. E essa capacidade de autoobservação é que vai produzir autoconhecimento. E o autoconhecimento é que vai trazer a possibilidade de você se transformar na sua própria natureza, né? De você ser a sua potência máxima. Quem você é na sua essência. Não quem você é da família que você teve, dos traumas que aconteceram, das paradas da vida, mas quem é você na essência. E quando a gente encontra isso, quando a gente encontra a nossa própria essência, fica muito mais fácil viver a vida, porque parece que o universo vai te ajudando, você vai se conectando com as coisas que são para você, você está vivendo o seu dharma, o seu propósito. Então, uma prática de asanas é muito mais do que uma ginástica espiritualizada oriental.